Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele, do canal Gisele Naves, e essa é a playlist 100 questões para o Enem, e vamos à questão do dia. A questão número 16 foi retirada da prova do Enem de 2014 e ela trouxe a seguinte pergunta: as propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas às interações e às unidades que a constituem, isto é, as ligações químicas entre átomos ou íons e forças intermoleculares que a compõem. No quadro, estão relacionadas algumas propriedades de 5 substâncias. Temos substância 1 até 5, diferentes temperaturas de ebulição, de fusão e de ebulição, diferentes solubilidades em água e condutividade elétrica variando de em solução e no estado sólido. E a pergunta é: qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio, NaCl? Enquanto nós estamos nesse quadro vermelho, no quadro da pergunta, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver sozinhos. No próximo quadro, vocês vão encontrar a resposta. Olha só, nesse quadro eu vou já explicar para vocês que o assunto dessa questão é ligações químicas e o próprio enunciado nos trouxe essa informação para percebermos isso. O assunto é a ligação química de um composto especial chamado NaCl, então nós temos que ver mais profundamente quem é esse NaCl, que é o sal de cozinha. Esse NaCl é feito de Na e de Cl. O Na é o sódio, que é um metal, e o Cl é o cloro, que é um ametal. Nós temos aqui a ligação entre um metal e um ametal. A ligação química que acontece entre um metal e um ametal, nós chamamos de ligação iônica. Ligação iônica é aquela em que acontece transferência de elétrons, formação de íons e, consequentemente, os íons se atraem, íons de cargas opostas, e formando um composto muito especial chamado composto iônico. O composto iônico é um composto que é tipicamente condutor de corrente elétrica quando está fundido ou quando está em solução aquosa. Então, nós sabemos que esse NaCl que aparece na pergunta, ele pode ser condutor de corrente elétrica se ele estiver fundido ou se ele estiver em solução aquosa. E esse é o dado, essa é a informação que nos ajuda a diferenciar qual é, dentre os 5 compostos, o NaCl. Quando percorremos aqui, procuramos em solução aquosa, o NaCl é condutor e o único composto que é condutor em solução aquosa é o composto número 2. Além disso, nós podemos aproveitar e olhar o quadro que o NaCl não conduz corrente elétrica no estado sólido, não mesmo, porque compostos iônicos só conduzem se estiverem fundido, quer dizer, no estado líquido, ou se estivessem em solução aquosa. Então, essa informação bate também. O NaCl, que é o sal de cozinha, é solúvel em água, tem elevadíssimo ponto de fusão e elevadíssimo ponto de ebulição, e isso tudo é típico de um composto iônico. Nessa questão, você pode excluir várias alternativas, porque o NaCl é condutor em solução. Então, você exclui as outras alternativas e você já chega na sua alternativa correta, a letra B, que o NaCl só pode ser o composto número 2. Mas essa questão aqui nos remete a características de compostos que vale a pena a gente montar um mapa mental, é o que nós faremos no próximo slide. Vamos lá. Sabemos que as ligações químicas, elas acontecem entre os elementos da tabela periódica. Os gases nobres não fazem ligações químicas, mas a metais fazem e hidrogênio também. Quando a ligação é de metal com metal e a ligação metálica acontece, ela acontece de um metal com outro metal do mesmo elemento. Átomos do mesmo elemento unem entre si, fazendo uma ligação metálica. Quando o metal liga com a metal, nós temos uma ligação iônica. Quando o hidrogênio e a metais ligam entre si, nós temos a ligação covalente. Lembrando que pode ser hidrogênio com a metal com a metal, pode até ser hidrogênio com a metais. Dependendo do tipo de ligação, nós temos tipos de compostos. Na ligação metálica, nós temos o composto metálico. Na ligação iônica, temos o composto iônico. Na ligação covalente, temos o composto molecular. E existem propriedades que diferenciam um composto do outro. Por exemplo, o composto metálico é sólido em temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido. Composto iônico, sólido em temperatura ambiente. Composto molecular, você pode encontrar em temperatura ambiente, no estado sólido, no líquido, no gasoso. O que vai diferenciar um composto do outro e que vai nos ajudar a responder testes como esse, da questão 16, é com relação à condutibilidade de corrente elétrica. Compostos metálicos são condutores de corrente elétrica, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E eles são condutores porque eles têm elétrons livres, aquele mar de elétrons. O composto iônico também é condutor de corrente elétrica,
Só que agora ele é condutor se ele estiver no estado líquido, que é o fundido, ou em solução aquosa, e ele é condutor porque ele tem íons livres. Então observe que o composto iônico não é condutor no estado sólido, mas se estiver no estado líquido, ou se você colocar na água, aí ele é condutor. E o NaCl caiu aqui, ó, no composto iônico, porque é metal com ametal. Um composto molecular com átomos unidos por ligação covalente, a regra é que eles não sejam condutores. Se por um acaso você conseguir fazer com que um composto molecular seja condutor, é porque esse composto era um ácido e esse ácido estava na água. Observe como é bem específico. Molecular, a regra para ele é que ele não seja condutor de corrente elétrica. Só vai ser condutor de corrente elétrica se for um ácido e se estiver na água, porque ele apresenta íons livres também aqui. Então, esse mapa mental que nós temos aqui diferencia os tipos de compostos cujos átomos estão unidos por diferentes tipos de ligação. Esse é o fim dessa questão 16. Então é isso.